Feliz Ano Novo! Um novo ano, um novo começo, muitas promessas que você não vai cumprir, que eu sei. Aliás, essa coisa de fazer promessa... Tem 365 dias por ano que você pode simplesmente começar uma nova atividade, uma nova empreitada. Para que esperar dia 1º de janeiro? Sabe o que eu acho? Que isso é desculpa. E já que eu tô falando aqui a verdade, vamos falar mais um pouquinho de verdade. O que nunca falta em festas de Réveillon, mas que nem deveriam existir? Treta. 31 de dezembro é o equivalente a treta. E como não comentar um episódio que aconteceu em 31 de dezembro de 1502, envolvendo uma das famílias mais barraqueiras da história, os Borgia. Uma das famílias mais influentes e poderosas da Itália que se utilizava de acordos matrimoniais, nepotismo, propina e até mesmo assassinatos para manter sua influência e prestígio. O ramo da família mais conhecido é retratado nos seriados Borgia e no game Assassin's Creed. E nesse vídeo eu falarei de um dos membros mais sanguinários desse ramo. Se liga no meu italiano perfeito. Cesare Borgia. Peter, you can't speak Italian just because you have a mustache. Tu sei un pazzo! Va via da qui! Sono stanco di te! Ti do un pugno nella testa! Ti uccido con questa cara! Cesare Borgia era filho de Vanozza Catanei e Rodrigo Borgia, mais conhecido como Papa Alexandre VI, que como um bom Borgia, ascendeu ao trono de São Pedro, trapaceando no conclave que decidiria o novo Papa. Cesare foi educado para fazer carreira na igreja e antes mesmo de completar 20 anos de idade se tornou primeiro bispo de Pamplona e quando seu pai foi eleito papa, arcebispo de Valência e depois ele ainda se tornou cardeal, posição que só não é mais alta que a do papa, mesmo ele nunca tendo sido ordenado padre. Mas a vocação do rapaz não estava na igreja, e sim no campo de batalha. Então, assim que ele abandonou a vida religiosa, ele recebeu do rei Luís XII, rei da França, o título de Duque de Valentinois. Após o assassinato de seu irmão João em 1497, Cesare assumiu o posto que era dele de comandante máximo do exército papal. Além disso, ele recebeu o apoio do exército francês e teve muitas vitórias no campo de batalha, lugar que ele amava ainda mais que amava sua irmã, assim como Calígula. Mas isso é assunto para outro vídeo. Nicolau Maquiavel teve a oportunidade de conhecer Cesare Borgia quando ele era o secretário da chancelaria de Florença. Ele passou mais de 3 meses na corte do Duque de Valentinois. Ao longo desse tempo, Maquiavel observou o comportamento de Cesare Borgia e utilizou como inspiração para escrever o seu livro mais famoso, O Príncipe. Mas e quanto a esse episódio do dia 31 de dezembro, o que aconteceu? Preocupados com a crescente ambição de Cesare Borgia, Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo, Francesco Orsini de Gravina e Paolo Orsini, além de outros capitães, resolveram traí-los em um episódio que ficou conhecido como a Conspiração Madione. O poder adquirido por Cesare Borgia, Duque de Valentinois, ao longo de sua carreira, estava ficando tão grande que poderia comprometer até mesmo os domínios de seus aliados. Mas Cesare Borgia, esperto como era, ficou sabendo da conspiração. Então, ele mandou um recado aos conspiradores dizendo que não tinha ressentimento nenhum, que entendia e que queria se reconciliar com eles. E como ele faria isso? Ele os convidou para um banquete que aconteceria no dia 31 de dezembro de 1502 na cidade de Senigallia, cidade que eles haviam tomado juntos. Ainda, para tranquilizar os conspiradores, Cesare Borgia dispensou parte do exército francês que estava a postos na cidade. Mas o banquete era, na verdade, uma armadilha. Aliás, uma situação bem parecida com o jantar negro que eu falei naquele vídeo sobre o casamento vermelho do episódio do Game of Thrones. É uma situação bem similar. Bom, o banquete começou, estavam todos lá rindo, bebendo, se divertindo, até que Cesare parou de sorrir, cercou todos os seus agora inimigos e mandou prendê-los, e nas primeiras horas do dia 1º de janeiro de 1502 eles foram estrangulados. Mas poucos anos depois seria Cesare Borgia que não escaparia da sua morte. Em 1507 ele foi morto em batalha, e em 2007, 500 anos depois de ter sido morto, o seu corpo foi enterrado em solo sagrado.
algo que tinham negado a ele por todo esse tempo. Ele foi enterrado pela primeira vez sob o altar da igreja Santa Maria na cidade de Viana, na Espanha. Mas o bispo de Calahorra se recusou a mantê-lo em solo sagrado graças a seus feitos pecaminosos ao longo da vida. Então, em 1527, ele foi desenterrado e enterrado em solo não consagrado e permaneceu lá até 1945. Mas algumas testemunhas garantiram que viram o fantasma revoltado e vingativo de Cesare Borgia percorrendo as redondezas. Alguns políticos da região, então, pediram que o corpo dele fosse enterrado novamente em solo sagrado para que pudesse acalmar o seu espírito, mas a Igreja Católica novamente recusou. Mas às vésperas do 50º ano de sua morte, o arcebispo de Pamplona concordou que ele seja de novo enterrado em solo sagrado e agora ele deve finalmente descansar em paz, teoricamente. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se não gostou... Sono stanco di te, ti do un pugno nella testa! Ti uccido con questo